Entendendo a Bíblia em boa companhia e a resposta de Deus. A resposta de Deus é o tema que nos traz a lição da Escola Sabatina, Educação e Redenção, com um chamado especial. O Senhor respondeu a Jó. Jó e seus companheiros tiveram uma resposta firme de Deus. Existia ali um momento que estava passando muito importante e solene diante do universo. Nós, diante do tema que escolhi para hoje, nós trazemos duas possibilidades de interpretação do texto. A primeira coisa, entendendo a Bíblia em boa companhia e entendendo a resposta de Deus para a nossa vida. Mas também pode ser entendendo a Bíblia em boa companhia e a resposta de Deus, independente se você crê nele ou não, independente se você está esperando uma resposta ou não, existe uma resposta de Deus para as pessoas. Porque até os cabelos da nossa cabeça estão contados, é o que nos garante a palavra de Deus. Está lá em Lucas capítulo 21, verso 18. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. Os nossos fios de cabelo estão sendo cuidados por Deus. Nós todos temos a proteção de Deus em todos os passos da nossa vida. Mas a resposta de Deus vem firme, forte. Embora muitas pessoas desprezem o conhecimento, desprezem a mensagem de Deus que vem através da bela natureza, que espelha o amor de Deus, desprezam o conhecimento de Deus trazido pela palavra de Deus, pela Bíblia, pelo conhecimento e pela interpretação do Santo Espírito que nos mantém firmes na fé, nos faz compreender as verdades. Ainda assim, homens procuram nas anedotas, nas coisas incríveis, solução para os problemas tão simples que Deus coloca diante de nós. Criação ou evolução? Nós cremos que Deus conduziu a nossa vida, a nossa existência. Um ser inteligente programou e concluiu a obra da criação. Outras pessoas estão pensando que a matéria tem vida em si e que pode, do nada, fazer alguma coisa. Não é possível que ciência se traduza com esse tipo de pensamento, porque ele é um pensamento que traduz lacunas, falhas, e ninguém estava lá no momento da criação para repetir essa experiência. Durante muitos anos, os cientistas têm tentado repetir a geração espontânea, e são motivos de piada. O primeiro que tentou fazer isso disse que surgiram larvas numa garrafa que estava ali. Ele colocou alimentos, carne, coisas ali, e as larvas começaram a aparecer, e então ele acreditou se tratar de geração espontânea. Esqueceu que as moscas haviam colocado ovos, ele deixou a garrafa aberta e os alimentos já estavam contaminados e as moscas depositaram os ovos e surgiram as larvas. E assim as ideias loucas dos homens vinham sendo contestadas por Deus, especialmente no livro de Jó. Antes de entrar nesse assunto, eu vou te convidar para orar a Deus. Senhor Deus, nós pedimos uma bênção especial sobre cada pessoa que está assistindo. A principal bênção que peço hoje é que nós tenhamos um pleno conhecimento, entendimento da Tua Palavra. Um tema tão lindo, tão maravilhoso, que nos leva a meditar em Ti, na Tua pessoa, no Teu amor e no Teu cuidado por nós. Guarda todos que estão assistindo em seus caminhos para que se aproximem cada vez mais de Ti e tenham o melhor da vida, em nome de Jesus. Amém. Eu te convido a estarmos sempre meditando, mas hoje eu fiquei especialmente emocionado com o tema Jó capítulo 37 e 38, e para entendermos, vamos começar com o 31. São maravilhas que são incognoscíveis ao ser humano. Veja só o que traz Jó capítulo 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Essa é a conduta de um cristão, teme a Deus e evita fazer o mal. Tinha muitos amigos, prosperidade, família, riquezas de todo tipo. Mas, olha o que acontece. Deus estava em concílio com os anjos. Certo dia, no verso 6 do capítulo 1 de Jó, certo dia os anjos vieram a apresentar-se ao Senhor. E Satanás também veio com eles. Satanás já não morava mais no céu, já estava expulso dos céus. Mas ele, por causa do pecado de Adão, achou-se como representante dos mundos e estava entre os anjos. Ali, anjos quer dizer os habitantes dos planetas, as criaturas de Deus, os próprios anjos do céu estavam em concílio universal
e Satanás se apresenta porque ele agora era o representante do planeta Terra. E Jesus pergunta para ele, Deus pergunta a ele, Satanás, o Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Como que diz? Você foi expulso daqui, o que está fazendo aqui? Esse foi o verso 7. Mas veja só que Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Verso 7. Disse então o Senhor, é o verso 8, a Satanás, reparou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Verso 9. Será que Jó não tem razão para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados em toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Olha o desafio de Satanás diante do concílio de anjos, de habitantes do universo. Ele acusava a Deus de bajular, de comprar o amor de Jó, de mostrar um falso amor. E Deus, então, desafiado, passa a responder. E a resposta de Deus foi autorização para Satanás. Satanás disse, amaldiçoa, afasta a tua mão. Mas o que Deus fez? Você tem autorização, eu não. Eu não vou fazer mal ao meu servo. Você tem autorização, não toque na sua vida. A vida que Deus nos deu é dele, para ele. Lá Mateus diz que até os nossos cabelos estão contados. E por que disso? Foi Jesus quem disse, está lá do verso 15 em diante. Pois eu lhes darei palavras de sabedoria que nenhum dos adversários os será capaz de resistir e contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes, amigos, e eles entregarão uns aos outros de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Somos odiados por causa do nome de Deus. Então Jó estava também sendo odiado por Satanás por causa de Deus. Todos odiarão. Mas o verso 18, contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. E perseverando que vocês obterão a vida. É perseverando que nós obtemos a vida. Deus tem cuidado de nós. A vida é um dom dele e ele zela por nós. Lá no capítulo 37 de Jó, temos o começo da história, do resultado. Jó já tinha perdido por conta de Satanás toda a sua riqueza, tinha perdido os filhos, a mulher estava ali maltratando, dizendo, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Por quê? Ela sabia que aquele Deus era o Deus verdadeiro, ela acompanhava a atuação de Deus na vida de Jó e da sua família. Ela não tinha como duvidar de que Deus é Deus real. Então ela diz, amaldiçoa e morre, porque viver sem Deus é morte. Com certeza ele alcançaria um descanso na visão daquela mulher. Mas a resposta de Deus foi diferente. Veja só, amigos de Jó estavam diante dele fazendo uma conspiração, o acusando, tentando achar defeitos na sua vida para que ele merecesse passar pelo que estava passando, para que Deus o tivesse abandonado. Esqueceram-se de que quem produz o mal nessa terra é Satanás. Estavam ali justificando as obras, salvação pelas obras. Você fez coisa errada, não está merecendo a vida. Mas Deus mostra o seu amor e fala do seu grande poder. Diante disso, capítulo 37 de Jó, o meu coração bate aceleradamente e salta do seu lugar. Ou se escute o estrondo da sua voz a trovejar da sua boca. Então nós temos aqui o trovejar da boca de Deus. Ele solta seus relâmpagos por baixo de toda a extensão do céu e os manda para os confins da terra. Depois vem o som do seu grande estrondo. Ele troveja com sua majestosa voz. Quando a sua voz ressoa, nada faz recuar. Nada o faz recuar. Deus, com o seu poder, é impossível, é o Deus dos impossíveis. Nada faz Deus recuar. Nem Satanás, com suas hostes, pode fazer um filho de Deus também recuar. Veja o que faz aqui. A voz de Deus troveja maravilhosamente. Ele faz coisas grandiosas acima do nosso entendimento. Ele diz a neve caia sobre a terra e a chuva seja forte aguaceiro. Agora, meus irmãos, nós temos uma resposta para o momento que nós estamos passando. Satanás está atuando nesse planeta e cumprindo o que Deus explica aqui no verso 7 do capítulo 37.
Ele paralisa o trabalho de cada homem, diz outra tradução, para que fique em casa. Ele faz os homens pararem de trabalhar. Fique em casa, não é o que nós estamos ouvindo por aqui? Fique em casa, os nossos trabalhos não estão paralisados, a nossa forma de viver não está modificada. Sim, Satanás tem exercido seu poder com as mudanças que fez no planeta, com o vírus que seus seguidores criam e que ele mesmo se ocupa de criar o mal através, como ele não pode criar a vida, ele transforma a vida do nosso Criador, ele faz com que elas produzam cardos, abrolhos, espinhos e gerem o mal. Os vírus, as bactérias que eram para adubar a terra, para estercar a terra, para fazer a terra produtiva, passam agora a atacar o homem, o gerador do mal, aquele que aceitou o domínio de Satanás, agora é escravo do pecado, mas Jesus vem nos libertar. Olha o que diz aqui o verso 7, ele paralisa o trabalho de cada homem, a fim de quê? Para quê? Por quê? A fim de que todos os que ele criou conheçam a sua obra. Você está entendendo agora, porque no final dos tempos da história desse mundo, quando Jesus, no Mateus capítulo 24, disse que todos os acontecimentos que estão acontecendo seriam um sinal da sua breve volta, ele faz os homens pararem. Reflita, perceba que eu sou o Deus. Atenda, ame aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E lá no Apocalipse nós devemos pregar que Deus é justo, é amor sim, mas é justo e fará justiça, vem juízo, e já começa com esses sinais, porque Deus faz parar o trabalho para que o homem reflita sobre Deus, e traz aqui um grande exemplo das suas obras. Os animais vão para os seus esconderijos e ficam nas suas tocas, os homens também estão nas suas tocas. Vamos partir para o capítulo 38, porque o capítulo 37, ele vai ser repetido no 38, atribuindo a Deus esse poder. Veja lá, capítulo 38. Então o Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade e disse, Deus no meio da tempestade. 1. A tempestade da vida de Jó que Satanás tinha provocado. 2. A tempestade que Deus dos raios, dos trovões, escrito no capítulo 37, que agora mostram o poder de Deus diante do universo. Satanás treme. Ellen White fala que Satanás temeu pela própria vida diante do dilúvio. Satanás é um anjo caído, é um perdedor, e ele está à véspera de ser executado pelo julgamento. Porque o julgamento de Satanás já aconteceu, o nosso está acontecendo agora. Mas nós podemos ter a redenção eterna e o consolo nas palavras de Deus, como essa. Quem é esse que obscurece o conselho com palavras sem conhecimento? Então, no meio da tempestade, novamente aqui, lá do verso do capítulo 1, lembra? Deus estava em conselho quando Satanás se apresentou como representante dos homens. Agora, novamente, não é mais Satanás que perverte o conselho que se apresenta lá. É a palavra de Jó, dos amigos de Jó, aqui na terra. Sabe o que isso quer dizer? Que os seus atos, as suas palavras, pervertem o conselho universal. Como que isso acontece? Deus se reúne com todos os representantes de planetas, os anjos. Aqui fala as estrelas. Estrelas na palavra de Deus quer dizer anjos, quer dizer os representantes, os seres que habitam os céus. Pois aqui ele diz, quem é que está perturbando o meu conselho? Os homens estavam aqui na terra discutindo sobre Deus, falando as coisas que eu acabei de dizer, e atribuindo a Deus a maldição sobre Jó, e a esposa dizendo amaldiçoa e morre, e os amigos acusando Jó, você fez coisa errada, investiga a tua vida porque você deve ter feito alguma coisa errada. Quem é que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem, vou lhe fazer perguntas e você me responderá, Jó. Deus faz perguntas diretas a nós e a Jó. Aqueles homens que duvidam de Deus, a eles também Deus dirige perguntas e questionamentos e traz as mesmas perguntas. Nós todos somos responsáveis diante do universo porque Deus se mostra na beleza da natureza, mesmo ainda na natureza que já está caindo, que está morrendo, que está perecendo. Nós podemos ver nesta beleza ainda o traço de Deus, mas também vemos o traço da morte. Aqui vemos o sinal do pecado, porque o pecado faz separação entre mim e vós, diz a palavra de Deus. E sem Deus não há vida. Deus comunica a centelha de vida, não só comunica, como cuida e zela até hoje de cada um de nós, de cada passo, como li antes,
Lucas, Jesus falando que até os cabelos da nossa cabeça são contados. Deus cuida de tudo para que nós não sejamos atrapalhados. Mas vamos ver aqui, prepare-se, como sempre eu vou fazer perguntas. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Deus desafia a sabedoria dos homens, aqueles que se dizem doutos na ciência, mas que se afastam da verdadeira ciência, que se afastam da palavra de Deus para se entenderem sábios. Então Deus questiona a sabedoria do homem e diz: onde é que você estava quando eu estendi o alicerce da terra? Onde você estava quando eu lancei o alicerce da terra? Porque naquela época já tinha gente dizendo que a terra estava sobre tartarugas, sobre o ombro de Hércules, mais tarde, com as filosofias, e também que a terra era plana, e tinha tantas ideias, como até hoje os cientistas falsos trazem ideias que, na verdade, são filosofias plantadas por Satanás para afastar o homem de Deus. Jó dizia que a terra, logo mais que a terra era suspensa e que Deus estava sobre o domo da terra, sobre o alto da terra, ele tem o controle da terra, suspensa sobre nada, como se fosse um bonequinho que Deus mantém com as cordinhas suspensas no universo. E aqui Deus desafia: onde é que você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Você está questionando a mim? Diz a palavra de Deus: julgará o homem a Deus? E aqui Deus está desafiando: vocês estão aí pervertendo o meu conselho, perturbando o meu conselho, vocês não sabem nada. E aqui ele explica: onde você estava quando lancei os alicerces? Responda-me se você sabe tanto. Hein? Você sabe tanto? Responda. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você sabia. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? Os meus fundamentos sobre o que foram postos? Sobre nada, mas os homens diziam e dizem ainda heresias científicas, porque a ciência do homem é loucura diante de Deus, diz a palavra de Deus. E os fundamentos sobre os que foram postos, e quem colocou sua pedra de esquina? Quem é que fez o fundamento da terra? Lembra, Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Depois João descreve que Jesus é o verbo, com ele tudo se fez e sem ele nada se fez. E aqui os homens questionam e Deus questiona. A resposta de Deus para os homens que questionam a Deus continua: onde mora a luz? Onde está a resistência das trevas, a residência das trevas? Poderá você conduzi-las ao lugar que lhes pertence? Conhece o caminho da habitação delas? Nós não podemos mudar nada. Deus mudou tempos, sim. Ele mudou, mandou o sol se atrasar, mandou várias vezes sinais mexendo no tempo. Mas Apocalipse diz que haverá o anticristo que procurar mudar os tempos e a lei de Deus. E isso já está aí. O anticristo está tentando mudar, por exemplo, a guarda dos mandamentos de Deus quanto ao sábado e outros mais. Perverter a palavra dizendo que Gênesis, o mesmo falso Cristo, falso profeta, o anticristo, está dizendo que o Gênesis não é uma palavra inspirada como literal, como livro histórico, com precisão. Jó, Gênesis são livros metafóricos, livros para serem interpretados. Não, meus amigos, não, meus irmãos. Nós temos aqui a verdadeira ciência. Literalmente, Deus conta o que faz e o que fez. E você, onde está a residência das trevas? Poderá você conduzi-las ao lugar que lhes pertence? Conhece o caminho da habitação delas? Talvez você conheça, pois você já tinha nascido, você já viveu tantos anos. Deus está até fazendo piada, dizendo: talvez você saiba, afinal de contas, eu sou o eterno, e você que nasceu ontem está querendo aqui questionar a Deus? Acaso você entrou nos reservatórios da neve e viu os depósitos da saraiva que eu guardo para os períodos de tribulação, para os dias de guerra e de combate? Que dias são esses? Sim, os dias que já aconteceram, mas especialmente os dias que estamos vivendo são dias de saraiva, porque cairão pedras, é um dos sinais, cairão pedras de até 15, 30 quilos sobre a humanidade que está sob prévio julgamento. Quem é que abre um canal para a chuva torrencial e um caminho para a tempestade trovejante? Para fazer chover na terra em que não vive nenhum homem, no deserto onde não há ninguém? Deus cuida de todo o planeta. Ele leva a vida, a chuva, onde não tem ninguém, onde há deserto, para matar a sede no deserto árido e neles fazer brotar vegetação. Acaso a chuva tem pai? Quem é o pai das gotas do orvalho? De que ventre materno vem o gelo? Olha, é Deus fazendo pilhéria com as crendices humanas que se afastam
mistério. As coisas reveladas, diz a palavra de Deus, são para nós. Deuteronômio explica, as não reveladas são para Deus. Nós somos finitos, a nossa compreensão é limítrofe, mas nós temos um Deus que tudo sabe, que nos cuida e que nos guarda. E quem dá a luz à geada que cai dos céus, quando as águas se tornam duras como pedra, e continua o livro de Jó, no capítulo 38, a superfície do abismo se congela, verso 31. Você pode amarrar as lindas Pleiades, pode afrouxar as cordas do Órion. E nesse momento eu tenho que vibrar mais. Você pode afrouxar as cordas do Órion, a constelação de Órion. Ellen White diz que Jesus vai voltar por ali, a Bíblia dá indícios disso aí. E aqui novamente, os cientistas já perceberam que a constelação de Órion passou a expandir. E no centro não há estrelas. Por ali Jesus volta. Os céus, a constelação de Órion, estão abrindo espaço para a volta de Jesus. E o que você está esperando? Para seguir os passos e deixar Jesus voltar. Nós não temos a chave do tempo da volta. Não podemos abrir as portas do Órion. Mas Deus está abrindo a porta do Órion. É abrindo as portas dos céus para você hoje. Para você compreender as suas mensagens. Não desafie a Deus na guarda dos seus preceitos. Não desafie a Deus no entendimento da sua palavra. Não pense ser sábio mais do que Deus. Julgará o homem a Deus? De maneira nenhuma. Porque ele se faz mostrar. Está aqui. Pode fazer surgir tempo certo as constelações. Ou fazer sair a ursa com seus filhotes. A ursa aqui é a constelação da ursa maior, é a ursa menor, né? Você conhece as leis dos céus? Você pode determinar o domínio de Deus sobre a terra? Nós não sabemos nada, por isso ficamos especulando e caindo nos enganos de Satanás. Mas você é capaz de levantar a voz até as nuvens e cobrir-se com uma inundação? Você é enviado, é você que envia os relâmpagos e eles dizem, aqui estamos? Quem foi que te deu sabedoria ao coração e entendimento à mente? E continua Deus. Ele te deu sabedoria ao coração e entendimento à mente. Pare! Ele te fez refletir. Nós estamos parados por essa pandemia. Estamos em tempo de reflexão, preparação para os últimos minutos da história desse mundo. Deus fez você parar para refletir. Quem é que tem o controle de todas as coisas? Sim, entendendo a Bíblia em boa companhia, e a resposta de Deus é para você agora, a resposta de Deus, você entende? E para o mundo que não quer ver, que quer perverter a palavra de Deus, a resposta é a mesma. Estão aí os raios, os trovões, os sinais, o Órion se abrindo, chuvas de pedra cada vez maiores, terremotos. Leia Mateus capítulo 24, Jesus vai lhe fazer entender os momentos que estamos vivendo. Para concluirmos a meditação, nós temos o que está escrito por Ellen White, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 258. Na verdade, ciência não pode existir coisa nenhuma contrária aos ensinamentos da palavra de Deus, uma vez que ambas são originárias do mesmo autor. Olha só que maravilha, a inspiração divina dizendo, ciência e conhecimento de Deus são uma coisa só, porque Deus é o autor da ciência. Os tolos trazem de si ilusões, mas o conhecimento verdadeiro vem de Deus. A correta compreensão das duas sempre provará que se encontram em mútua harmonia. Mútua harmonia, ciência e religião. Deus e ciência estão em harmonia, porque Deus foi o primeiro cientista. Foi através da ciência, das leis da natureza, que ele construiu todas as coisas. Ele construiu por essas leis, mas não está sujeito a essas leis, porque ele pode abrir as constelações, pôs limite aos mares, como estava nos versos que nós pulamos ali. A correta compreensão das duas sempre provará que as duas estão em harmonia. A verdade, quer seja a da natureza, quer seja da revelação, é harmoniosa consigo mesmo em todas as suas manifestações. A harmonia no pensamento de Deus. Deus fala, vinde e arrazoemos. Deus é um Deus racional e ele te convida a conhecer a Deus pela natureza racionalmente, porque nós somos indesculpáveis, diz o apóstolo Paulo, se nós estivermos afastados da compreensão do que está revelado a nós
pelos profetas, pela natureza. Deus se mostra claramente e ninguém tem desculpa, porque todos estão vendo e ouvindo e parados para refletir sobre isso. Pare, reflita e veja que Deus tem razão. A verdade, quer seja a da natureza, quer seja da revelação, é harmoniosa consigo mesmo em todas as suas manifestações. Entretanto, a mente que não é iluminada pelo Espírito de Deus sempre se achará em trevas no tocante ao seu poder. É o Testemunho para a Igreja, volume 8, página 258. E você pode ler muito mais, como, por exemplo, Mensagens Escolhidas, volume 3, página 309 e 310, que explica Isaías 40, 28 a 31, que vamos ver. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Cristo dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Ele não está cansado, ele está pronto para te atender. Ele não está fadigado, ele não desistiu de você, ele morreu por você, ele preparou novos céus e nova terra, estão prontos. O juízo está acontecendo e praticamente pronto, porque os sinais nos mostram que está muito perto o dia da volta de Jesus. Quão pouco precisamos fazer diante da salvação, do prêmio da redenção eterna. Cristo já pagou o preço, só temos que aceitar a graça, não só viver pela graça, mas pela graça sermos transformados em cidadãos dos céus. Faz forte o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças como as asas da águia. Correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Está cansado? Os filhos de Deus não se cansam porque recebem dele renovo. Você está assistindo Entendendo a Bíblia em Boa Companhia, que vai ao ar diariamente às 9 horas, e procura traz firme na palavra de Deus as mensagens do Eterno para a nossa vida. Não perca também 5 minutos, vem, entende? É o programa que vai ao ar às 8 horas, com a revelação de Jesus. Esse tema bem resumidinho, para que todo mundo possa ter tempo de assistir. Não sejamos indesculpáveis diante do Senhor ao compreender a sua palavra. Curta essa programação, compartilhe com os amigos, leve a mensagem ao mundo, ide pregar o Evangelho a todo mundo, para que Jesus possa voltar logo, para que as promessas se cumpram na minha vida, na tua vida. Ore por mim, eu estarei orando por você. Estou te vendo aqui na tela, Lourdes, Luciane e os outros que já clicaram. Eu acompanho vocês e oro por vocês. Peço que vocês orem por esse programa, orem por mim e façam o Evangelho prosperar, curtindo, compartilhando essa programação a todo mundo. Que Deus te abençoe, te guarde e nos ilumine cada vez mais com a luz da sua palavra. É a promessa dele, ele está mostrando quem ele é e devemos mostrar ao mundo quem Jesus é através das nossas ações e da nossa vida. Bênçãos para você. Em Boa Companhia.